Eu sou o mestre Wertenberg Nunes, eu sou da Ponte Cultura Taboca Grande, em Itaquaruçu. Estou aqui também representando a Ordem dos Músicos e a Comissão Nacional de Pontes de Cultura. Eu queria começar falando de algo que nós estamos planejando para 4 anos e é preciso ter muita serenidade e a gente conseguir organizar um pouco o nosso segmento da cultura, que finalmente passa a ter orçamento. Eu sou de um tempo em que a gente passava anos brigando para poder existir a ideia de um evento, para o evento convencer um gestor a destinar um recurso. Agora nós temos uma realidade diferente. Há um recurso e nós temos que aprender a aplicar da melhor forma esse recurso. Tem algo na cultura que é desumano. A gente coloca... Vou pegar o exemplo do comércio. Tem o dono da loja, tem os trabalhadores do comércio, tem os fornecedores do comércio e tem os clientes do comércio. Na cultura, a gente bota todo mundo isso num balaio só. Você lança um edital para o compositor, para o dono da banda, para o músico e até para quem não é músico e não é nada, poder também pleitear de fazer um evento contratando músico. Num edital só. Isso é um absurdo. Você coloca um edital para o audiovisual para quem vai formar, para quem vai fazer o filme, para quem vai capacitar, para todo mundo num lugar só. Então, eu acho que a gente tem que primeiro perceber que só tem 3 pessoas. Pessoa física, pessoa jurídica, pública e pessoa jurídica privada. Então, só existem essas 3 pessoas. Então, a gente não pode misturar essas 3 pessoas num lugar só. Já começa daí. Nós temos que aprender a separar o que é pessoa pública, porque ela obedece uma lei. A 13019 trata do repasse de recurso público para pessoas do poder, pessoas públicas de direito público privado, que são as ONGs, os pontos de culturas, né? Lamentavelmente, os grupos de teatro, que é um absurdo, que para você ser um grupo de teatro tem que ser uma ONG. Né? Nós não temos SKNAI para as empresas da área de cultura, é algo que eu clamo à nossa classe, nos organizar para a gente conseguir isso. É o próximo passo necessário. E você tem hoje uma figura mais da cultura, que é o MEI cultural. Mas esse meio cultural também, ele atende uma diversidade. Inclusive, alguns juristas nem o aceitam como jurídico, né? Considera ele como uma pessoa física. Tanto que o audiovisual não aceita nota de MEI em prestação de conta, que é outro absurdo. Que o próprio governo federal cria uma pessoa, que é a pessoa jurídica privada, que é o MEI, e depois ela não aceita que esse MEI preste serviço e trabalhe para a grande indústria do audiovisual. Aí fica nós do audiovisual pequeno, brigando que nem barata tonta no meio de projetos que não interessam à grande indústria. Então nós temos que começar a organizar daqui da base. Nós, como artistas, não ficar... Começa de nós, não misturar quando uma pessoa física ganha o edital e a outra pessoa jurídica, que às vezes tem ligações, ganha o edital. E a gente quer cercar para impedir isso. Elas atuam em lugares diferentes. É assim no comércio, é assim na indústria, é assim no agronegócio. Só na cultura que a gente quer impedir que estas pessoas atuem. Então já começa daqui. Nós temos que criar uma cadeia em que essas 3 pessoas tenham condição de crescer. E aí, pegando o exemplo dos pontos de cultura, que agora a gente começa a dar um passo, que é de você ter o ponto de cultura, que é o CNPJ de pessoa jurídica para 3019, que ele tem um valor diferenciado para apresentar projetos que é da sua manutenção, que é do seu desenvolvimento como pessoa, como tudo mais. E a gente está considerando os coletivos, que são pessoas que não são organizadas juridicamente, mas que é representado por um CPF, elas ganham prêmios pelo reconhecimento daquilo que elas fazem, ou do que elas vêm fazendo, e que ainda não está representado juridicamente. E aqui eu quero trazer, já para completar a minha fala, dentro da música, a gente sempre penaliza muito a cadeia produtiva da música, porque os editais são feitos para ou o autoral, o autor, ou para eventos. E a gente, às vezes, não contempla muito
A maioria, por isso que nós temos um número dentro da UNB, por exemplo, de mais de 1000 músicos credenciados, e esses números não aparecem nos editais nem nos prêmios, porque eles são trabalhadores da música. Eles não são empreendedores da música. Eles trabalham para uma banda, eles trabalham para um evento, e eles não são contemplados. Então a gente tivemos reunido várias vezes, aqui o Luciano também, que é da área, vai falar também. A gente está querendo que a gente comece, mais ou menos parecido com a Cultura Viva, de ter editais para música, para projetos coletivos que vão gerar trabalho para vários músicos, como festivais, projetos de bandas, projetos de orquestras e tudo mais, diferenciado de um outro lugar para premiar a cadeia produtiva da música. É preciso que a gente reconheça o trabalhador da música da noite, o músico que trabalha nas casas noturnas, o músico que trabalha em clubes, em bares, que toca nesses lugares e que às vezes passa uma vida. As bandas cover, né, que não são autorais, né, mas são autoral porque são cover também. E é outra coisa que a gente não compreende o processo criativo também de quem interpreta. São aqueles que reproduzem e que mantêm a maioria de nós divertindo e dançando nesse fim de semana, nos fins de semana de ponta a ponta do estado. São os covers, são os reprodutores. Tá. Então, esse pessoal tem que ser reconhecido. Então, é preciso criar um processo de reconhecimento dessas cadeias produtivas e criar um lugar diferenciado para quem tem condições de fazer uma proposta e realizar essa proposta gerando trabalho para essa cadeia. Ou seja, um festival, pequenos eventos, serem lugares diferentes, né? E aí eu acho que, neste modelo, a gente começa a criar um processo de perceber, de separar quem é empreendedor, quem é trabalhador. E onde há um vácuo muito grande, que só não pode ser atendido só pelos editais, só pelo fomento, que é quando a gente precisa resolver um outro problema, que é os quinais para identificar esses trabalhadores e também os códigos para contratar esses trabalhadores que nós não temos também, que é um processo que a gente está conseguindo adiantar agora com essa gestão nacional, que vem ampliando, finalmente o Ministério está ampliando o número de CBOs da cadeia produtiva da cultura. Então, nós nos organizamos até agora com os gestores para criar o segmento da gestão da cultura. E a gente tem algumas leis que começam a criar um lugar e ter orçamento. É preciso que os gestores tenham a sensibilidade agora de nos ouvir para que a gente consiga juntar agora o contrário, que nós demos tanto apoio, a gente está sempre apoiando a gestão nos apoiar no sentido que nós precisamos ser reconhecidos como os quinais de empresas culturais, como separações e respeito às nossas pessoas que existem dentro da cadeia produtiva da cultura, e não nos misturar como se fosse qualquer um é todo mundo, né? Tem os trabalhadores e tem os empreendedores, e tem os beneficiários da cultura, que é o próprio povo. Então, também não colocar que, às vezes, um edital vem carimbado com uma ideia do gestor, já concluindo, para que o projeto, como se, tipo assim, eu pego um recurso público e vou fazer um projeto onde eu não posso pagar a produção, eu não posso pagar uma outra empresa parceira, eu não posso pagar nada, porque eu só posso pagar alguma coisa que eu compro no comércio e na indústria, e eu presto um serviço que não é para mim, é para o povo. Olha, que loucura. E esse é o quadro que nós temos das pessoas, organização não governamental no país. O crivo da lei é esse. É de que você não pode ter nenhum benefício, porque é como se toda ONG fosse formada por voluntários. Então, eu acho que aqui a gente precisa começar a perceber de criar essa cadeia e, em 4 anos, poder experimentar um processo, mudar e alterar para que a gente realmente venha atender. E, por fim, ter um olhar bem atento para esse segmento da música, que de todos eles, apesar de todos sofrerem, essa cadeia produtiva da música é a que mais tem penalizado nos últimos anos e, às vezes, não tem conseguido acessar e nem ser reconhecido dentro dessa divisão e dessa forma de manifestação da cultura. Apenas sobrevive daquilo que ele mesmo faz para ter alternativa de vida, que é na noite.
na frente. Gente, a gente tem 3 minutos, tá? Aí, de vez em quando, a Flaviana... a gente podia ficar aqui a noite toda, né? Para a gente poder falar de ações. Mas eu vou pedir